Olá, amante da literatura em todas as suas formas, da música, amante, enfim, da arte e da cultura que segue aqui o canal da Amada Consultoria. Estamos terminando 2022. Para o dia 30 de dezembro, o dia em que você assistirá a este vídeo, eu desejo apresentar uma retrospectiva literária e musical do ano. Preciso dizer duas coisas antes. Primeira, o vídeo está sendo gravado no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Eu espero que nada de triste para nossa arte aconteça entre o dia 24 e o dia 30. Mas entendam que a referência é o dia 24. É hoje, são um pouco mais de 13 horas ou é um pouco mais de 1 hora da tarde. A segunda questão, o segundo ponto a levantar é que essa retrospectiva literária e musical ela segue critérios efetivamente afetivos. Pois é, com o perdão do trocadilho, eu tive que reunir fatos, 12 fatos que eu escolhi, mas não necessariamente um correspondente a cada mês, 12 fatos que me marcaram neste ano de 2022 dentro das áreas a que o título se propõe, dentro da literatura e dentro da música. Obviamente, muita gente ficou de fora, muitos fatos importantes, muitas comemorações de obras e muitas pessoas que infelizmente nos deixaram. Então a ideia desse vídeo não é fazer um panorama completo. Para isso você tem retrospectivas de jornais, revistas, sites, televisão. Mas é conversar com você justamente sobre essas duas áreas e marcas que ficaram nelas. Claro, eu vou gostar muito se você comentar nesse vídeo e disser, olha, gostei de tal escolha, colocaria também fulano, falaria mais sobre cicrano, quem sabe a sua sugestão, junto ao que eu colocar aqui, forme um novo vídeo, forme próximas pautas que certamente serão bastante interessantes. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Está no ar a retrospectiva literária e musical da Almada Consultoria deste ano de 2022. Comigo, professor Átila Almada. Acompanhe-me. Eu começo essa retrospectiva com um fato que não aconteceu exatamente em 2022, mas que justamente por ter acontecido no apagar das luzes de 2021, acabou fora da retrospectiva do ano. No dia 30 de dezembro, antevéspera do novo ano, antevéspera de 2022, nos deixou a grande escritora gaúcha Lia Luft. Uma das escritoras que fez com que eu me apaixonasse pelo mundo das letras, escritora que eu comecei a ler ainda adolescente. O primeiro livro de Lia que eu li foi A Asa Esquerda do Anjo, um livro que ela publica em 1981, em que uma personagem se vê às voltas com o adoecimento e a perda da mãe. Fora esse, Lia publicou diversos outros livros, sempre com uma sensibilidade aguda para temas do cotidiano, e escreveu também crônica, escreveu poesia, escreveu bonita poesia, escreveu artigos de opinião em revistas, enfim, Lia foi uma escritora polígrafa, uma escritora de extensa obra e uma observadora arguta do cotidiano, que faz muita falta. 30 de dezembro de 2022, dia em que este vídeo está no ar, marca-se um ano do falecimento de Lia Luft. Fica aqui a minha menção de saudade. Nosso segundo fato é uma lembrança. No dia 19 de janeiro, o Brasil sentiu os 40 anos da perda da maior cantora da MPB. MPB, que é a sigla que se costuma dar à música que veio ali da era dos festivais, a música dos anos 1960 em diante, embora também se fale de MPB no todo, toda a música popular brasileira hoje já engloba até desde Ângela Maria, Carmen Miranda, até movimentos um pouco mais recentes, mas que o seja a maior cantora projetada nos anos 1960, considerada com justa ideia, com justos critérios, a maior cantora da MPB, Elis Regina, nos deixou no 19 de janeiro, 40 anos atrás, em 1982, aqui na cidade de São Paulo, cidade que ela havia escolhido para morar alguns anos antes e cidade onde o seu corpo foi sepultado. Elis marcou época com diversas canções. A primeira canção que a projetou nacionalmente foi Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, mas Elis também cantou O Paneguinho, Elis lançou Gilberto Gil, Ivan Lins lançou a Canção do Sal, a primeira
gravada de Milton Nascimento. Elis lançou a parceria entre João Bosco e Aldir Blanc, cantou Bêbado e Equilibrista, que foi considerado o hino da anistia, lançou Antônio Carlos Belchior em Como Nossos Pais e fez shows memoráveis como Falso Brilhante, Saudade do Brasil, e seu último show, Trem Azul, do qual eu extraí a foto que ilustra aqui a data. 40 anos de saudade, 40 anos sem a presença física da Elis, mas Elis Regina cada vez mais viva em nossos corações. Um dia depois dos 40 anos da morte da Elis, perdemos Elza Soares, 91 anos de vida e de música. Elza Soares literalmente morreu cantando. Pouquíssimos dias antes, 2 ou 3 dias antes de partir, Elza gravou um DVD, gravou um especial no Teatro Municipal de São Paulo para celebrar a sua longeva carreira. Elza Soares, que foi projetada para música no programa de calouros de um exigente Ari Barroso, que deu a ela a nota máxima, a consagração que pouquíssimos artistas tiveram. Elza Soares, a musa da Bossa Negra é o nome do seu primeiro LP de grande sucesso, de 1960, Elza, que veio da favela carioca e levou a sua voz rouca e swingada para o mundo. Elza, que pôs bebop no samba e samba no bebop. Elza, que cantava jazz, cantava bossa, cantava samba, cantava Lupicínio Rodrigues como poucas. A múltipla Elza, a enorme Elza. Elza, que faz falta na cultura e na música brasileira, mas que deixou um legado transcendental. Em fevereiro, comemoramos os 100 anos da grande revolução artística do século XX, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e que teve como mentores pessoas do calibre de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Raul Bopp, que teve a participação do maestro Heitor Villa-Lobos, que propôs uma arte genuinamente brasileira, feita no Brasil, por brasileiros, sobre o Brasil, para brasileiros, um Brasil real, não mais um Brasil que exportava modelos europeus de arte e apenas adaptava aqui. Um Brasil que não negava o que vinha de fora, mas que observava, um Brasil atento, que deglutia, juntava o que vinha de fora, as suas particularidades, e ao devolver a sua arte, devolvia uma arte que era ao mesmo tempo particular e universal. Essa ideia do deglutir e devolver veio anos depois, como consequência da Semana de 22, veio em 28 no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, manifesto esse motivado pelo grande quadro O Abaporu, de Tarsila do Amaral. O movimento modernista ele deixou sementes em todos os escritores que vieram depois dele, gerações subsequentes, geração regionalista de 30, geração do pós-guerra, e até nas gerações que se projetaram 40, 50 anos depois, não haveria a arte brasileira do século XX como houve se não fosse a Semana de Arte Moderna de 1922. Um salve para todos esses artistas e intelectuais que tiveram a coragem de fazer esta revolução e colocar a arte brasileira definitivamente nos trilhos do mundo. Ainda em fevereiro, no dia 15, nos deixa o cronista, o escritor, o pensador, o ideólogo, o grande Arnaldo Jabor, que teve a coragem de, por décadas, expor a sua opinião, por mais contrária ou contraditória que em alguns momentos fosse, por amores ou ódio que suscitasse. Jabor nunca teve medo, Jabor sempre teve o dom da palavra, sempre teve o conhecimento e fez da sua palavra sua força de expressão. Quem dera houvesse outros Jabores com a coragem que ele teve para expor com tanta clareza aquilo que ele pensava, numa época em que, se você não pensa segundo o mainstream, em que você não pensa segundo os que praticam o ódio do bem, talvez você seja considerado subversivo. Neste ano de 2022, não tem uma data específica, mas eu quero marcar os 50 anos de um grande texto, de um texto dessa que vocês veem na foto, Marina Colasanti, uma autora espetacular, publicou em 1972, Eu Sei, Mas Não Devia. Um texto que à época assustou muita gente, em que ela falava sobre o conformismo social.
Eu sei que eu não devia me acostumar em morar em apartamentos de fundo, em não ter a luz direta do sol, eu não devia me acostumar com a praia suja, eu não devia me acostumar com as filas, com a falta de educação, com a guerra, com a falta de dinheiro, com o desespero, mas eu me acostumo. Eu me acostumo pela sobrevivência e para sobreviver eu acabo me perdendo de mim mesmo. Um texto fantástico, por favor, procure este texto. Eu sei, mas não devia. É um texto que a cada aniversário fica mais atual, que há 50 anos foi escrito, mas parece que foi escrito ontem. Um viva a este petardo de Marina Colasanti. No dia 24 de agosto, chegamos à perda de 2022, que certamente foi a mais dolorosa para mim. Foi a morte da cantora Marilene Galvão, da dupla As Galvão, anteriormente Irmãs Galvão. Marilene, que junto a Meire fez a mais longeva dupla da história da música brasileira. Elas começaram a cantar juntas ainda meninas, na cidade de Paraguaçu Paulista, no ano de 1947. Meire tinha 7 anos, Marilene 5. Meire tocando sanfona e Marilene com seu inseparável violão. Elas alegraram a vida e as histórias de muitas pessoas ao longo dos seus mais de 70 anos de carreira. Marilene deixou a dupla, deixou de cantar no final do ano de 2020, acometida que estava pelo mal de Alzheimer. Mas mesmo doente ainda, Marilene cantou muito. Aliás, ela e Meire foram as embaixatrizes da Associação Brasileira de Alzheimer e nunca deixaram de fazer a sua arte com inegável talento, com respeito e dedicação total aos fãs e ao trabalho. Viva Marilene, viva o seu beijinho doce e viva a Meire, que continua cantando com o Mário Campanha, o maestro e marido, e que segue em frente com essa história tão bonita que nunca pode parar. Salve Marilene! Em agosto, no último dia de agosto, 50 anos da morte de Dalva de Oliveira. Uma cantora que, se você não conhece, precisa conhecer com urgência, a estrela Dalva. Dalva de Oliveira, do interior de São Paulo, Dalva de Oliveira de Rio Claro, nascida Vicentina de Paula, que formou nos anos 30 e 40 o trio de ouro com aquele que viria a ser seu marido, Erivelto Martins, e que gravou e lançou músicas maravilhosas como Olhos Verdes, Estrela do Mar ou Ave Maria no Morro. Dalva que viveu pouco, mas deixou eternizadas no peito do Brasil canções que o brasileiro não esquece. Dalva, que, como diziam os jornalistas, tinha uma voz uterina, uma voz aguda, afinada e perfeita para falar do amor, das dores do amor, ou também do amor pelo seu país. 50 anos sem Dalva. Você precisa ouvir Dalva de Oliveira. Em outubro, no dia 31, 120 anos do nascimento do Itabirano, o grande poeta, o poeta do poema das Sete Faces, o poeta de No Meio do Caminho, o poeta de tantas memórias, de tantas histórias, o poeta longevo, um poeta que começou em 1930 e seguiu escrevendo até 87, ano em que faleceu. Carlos Drummond de Andrade, nosso grande brasileiro dos versos. Drummond, que transitou da investigação da sua própria posição poética à posição lírica no mundo. Drummond, que fez arte engajada contra os horrores da Segunda Guerra Mundial, em Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Drummond, que a partir de Claro Enigma dos anos 50, percebe que a salvação da arte era não ser uma arte comum, não ser uma arte de maioria, porque isso a banalizaria. E Drummond, que já envelhecendo, munido de sabedoria e histórias, passa em vista a própria vida e a própria arte numa fase de memória. Drummond, inesquecível Drummond. Drummond, o poeta dos poetas. 120 anos do seu nascimento, neste 2022. Já para o final do ano, acordamos no dia 9 de novembro com a triste notícia da partida de Gal Costa, a cantora da Tropicália, a musa da contracultura, a musa do barato, as dunas da Gal no Rio de Janeiro, os shows antológicos, o Divino Maravilhoso com aquele Black Power nos anos 1960, depois os shows nos anos 70, o Transgressor Índia, o Bossa Novista Cantar, o Songbook de Caymmi, os anos 80 com sucessos estrondosos como Açaí, Faltando um Pedaço, Dom de Iludir, Vaca Profana e tantas outras. Gal, que foi a musa de Roberto Erasmo em Musa de Qualquer Estação e foi a cantora de Caetano. Gal, que nos deixou por causas ainda não conhecidas,
mas que morreu aos 77 anos e podia ter vivido tantos outros cantando que seria sempre ouvida. Gal, que foi e é necessária para a música brasileira. Ainda em novembro, poucos dias depois de Gal, nosso tremendão Erasmo Carlos, o parceiro de Roberto, o grande nome da Jovem Guarda, o gigante gentil, Erasmo que era grande na altura e grande no coração, Erasmo que falou da mulher. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração para decantar você nessa canção. Mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. O Erasmo galã, o compositor extraordinário, o cantor de tantos sucessos, desde Festa de Arromba, com a sua simplicidade quase juvenil, até reflexões profundas sobre o amor. Vai fazer muita falta, Erasmo. Já está fazendo falta por aqui. E em dezembro, alguns dias atrás, no dia 17, perdemos Nélida Pinhon, outra grande escritora que deu vez e voz às mulheres e que não teve medo de transgredir quando a transgressão foi necessária. Nélida Pinhon, que escreveu dos pequenos aos grandes e que teve na tinta de suas palavras a tinta também da coragem. Um salve à memória de Nélida Pinhon. Bom, estes foram os 12 fatos que eu trouxe nessa retrospectiva, como eu disse, efetivamente afetiva, da minha lembrança, as minhas memórias de 2022. Eu espero que você tenha gostado. Aguardo o seu comentário, a sua avaliação, por favor, deixe o seu gostei. Sugira outros nomes, sugira pautas e continue aqui comigo em 2023. Eu espero por você no próximo ano e espero sempre. Um grande abraço e um excelente ano novo.